Hoje no livro de Provérbios, nós vamos falar sobre a alegria da fidelidade, em contraste com o desastre que é a infidelidade. Bom dia a todos, hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro. É uma alegria estar aqui com você, que Deus te abençoe e abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Provérbios capítulo 5, verso de número 15. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor prepare o nosso coração como uma boa terra, possa gravar a tua palavra no nosso coração. Perdoa também, Pai, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. E dá-nos, Senhor, o entendimento da tua palavra por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos ler hoje a partir do verso 15 do capítulo 5, lembrando que o capítulo 5 marca o início de uma série de advertências que vão até o capítulo 7 de Provérbios. E este capítulo 5 que nós lemos ontem, até o verso de número 14, falou sobre fugir do caminho da lascívia, do caminho da prostituição, do adultério. E a palavra de Deus diz no versículo de número 15 assim: bebe a água da tua cisterna e das tuas correntes, e das correntes do teu poço. Então, bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Aqui, essa é uma figura poética, bíblica, porque nós precisamos entender o contexto. Imagina você num país árido, no deserto, você ter uma fonte de água, ter uma cisterna, um poço de água. Então é essa figura que ele está fazendo. Como isso é valioso, que bem precioso é você ter uma fonte de água no deserto, um poço no deserto, uma cisterna no deserto. E ele está comparando esse bem valioso ao cônjuge. O cônjuge é como esta fonte de água no deserto, que deve ser protegido, guardado, cuidado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque aquele que tinha uma fonte de água, um poço no deserto, ele precisava cuidar. Era um bem muito valioso. Ele precisava proteger, guardar. E assim deve ser também com o nosso cônjuge. Então, esse versículo 15, ele fala sobre a fidelidade. É um apelo à fidelidade, comparando esta fonte de água no deserto ao nosso cônjuge. É um apelo à fidelidade que, inclusive, o 7º mandamento fala isso: não adulterarás. E ele diz: bebe a água da tua cisterna. Como eu disse, é uma forma poética, mas ela está falando assim, olha, que a esposa e o marido, eles devem então se saciar dentro do casamento. Então, dentro do casamento, eles devem encontrar toda a satisfação, tanto afetiva quanto sexual. É um apelo claro à fidelidade, amados, nesse versículo 15. Porque é a sabedoria fazendo este apelo: ande no caminho da fidelidade. E ela diz mais: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de água. Então nós estamos falando exatamente isso. Olha, a tua fonte ela é muito preciosa. Você não vai querer que estranhos bebam dela. Você entende o apelo que ela está falando contra o adultério, contra a infidelidade? Derramar-se-iam por fora as tuas fontes? Estranhos vão beber da tua fonte? Você vai dar a tua fonte para estranhos beberem? E pelas ruas os ribeiros de água? E a própria palavra de Deus, ela explica, né? Ela mesma. Ao versículo 17, ele então deixa muito clara: seja para ti só e não para os estranhos contigo. Não para os estranhos. Então, eu sou para minha esposa e a minha esposa, ela é para mim. Não é para estranhos. Eu não sou para estranhos, eu sou somente para minha esposa. Ou para estranhas, né? Eu sou somente para minha esposa. A minha esposa não é para estranhos, é somente para o seu marido, para mim. É disso que ele está dizendo aqui, seja para ti só e não para estranhos. Ele também fala aqui sobre algo muito importante, que está implícito aqui. A ênfase também na criação dos filhos, que eles devem ser, e isto deve acontecer dentro do contexto sagrado do matrimônio. É disso que a palavra de Deus também diz aqui. Porque quando ela fala das ruas e das praças, fala sim daqueles filhos que são gerados fora do casamento.
e que o sofrimento e a tristeza que isso traz para a criança, para o casal, por questão da infidelidade. Versículo 17, 18. Seja bendito o teu manancial. Olha só, amados, seja bendito o teu manancial. O teu manancial ele é abençoado, o teu casamento ele é abençoado, a tua vida ela é abençoada para ser da tua, no caso, o marido para ser da esposa para o marido. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aqui fala do ideal de Deus. O ideal de Deus é que o homem tenha uma única esposa desde a sua juventude. Ainda que nós possamos ver aqui na palavra de Deus os casos de Davi, de Salomão, que praticavam a poligamia, esse não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é uma única esposa desde a mocidade. E ele diz mais, como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. É uma linguagem poética, é a linguagem que nós encontramos em Cantares, que também o autor é Salomão. E aqui ele está falando sobre ser totalmente, como eu disse, satisfeito, saciado dentro do casamento. Tanto o marido para com a esposa para com o marido. Versículo de número 20. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Falando exatamente sobre isso que nós acabamos de falar. Que o marido é para a esposa é para o marido e só, dentro do casamento. Não pode haver adultério, traição, infidelidade. O marido deve viver para a esposa deve viver para o marido. Deve satisfazer todas as questões afetivas e sexuais do marido e da esposa. Devem ser satisfeitas e atendidas. Versículo de número 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Veja, esse texto diz que Deus vê tudo que o homem faz. Aquilo feito no mais profundo segredo, Deus sabe. Deus sabe o que ninguém talvez saiba. O que ninguém descobriu ainda, mas Deus já sabe. E ele também fala de algo muito importante, que a moralidade, ela é um reflexo da santidade de Deus na nossa vida. Da presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida vai produzir em nós moralidade. Moralidade para dentro dos nossos valores, princípios, dentro do nosso casamento. É a santidade de Deus que faz isso. Também, amados, nós temos que lembrar que Deus, ele adia aquele julgamento que deveria ser imediato, que poderia ser imediato, ele adia. E ele adia por dois motivos. Assim como nós vemos que aconteceu lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, o Senhor disse a Adão e a Eva, olha, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Eles comeram, mas eles não morreram fisicamente. A morte ali se deu espiritual, aonde eles perderam o contato, a comunhão com Deus por causa do pecado. A partir daquele momento. Então, quando nós lemos esse texto e pensamos no julgamento de Deus e por que ele não é imediato, é porque o Senhor, ele quer que o pecador se arrependa. Então, ele não é imediato por causa disso, porque ele espera o arrependimento. Agora, se ele não se arrepender, a consequência disso é que o pecador vai ficar preso no seu próprio pecado. E é o que nós vemos aqui no versículo de número 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Quem que é o ímpio? Aquele que não se arrepende. Aquele que não teme a Deus, que não anda no caminho da sabedoria. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, como uma consequência de não obedecer às leis de Deus, de não temer a Deus e não andar no caminho da sabedoria. Versículo 23, nós vamos terminar aqui. Ele morrerá porque sem correção andou, é a consequência. E pelo excesso da sua loucura andará errado. Alguém escreveu algo, disse o seguinte, que os maus atos
vão produzir maus hábitos, que os maus atos vão aprisionar aquele que, por causa dos seus maus atos, adquiriram maus hábitos e agora eles estão aprisionados, presos nos seus maus hábitos, nos seus maus atos. E esses maus atos ainda, eles vão produzir na vida dessa pessoa o seu próprio castigo. E o contrário, ou a salvação, a misericórdia de Deus é que aquele que se arrepende, aquele que se volta para Deus, e o sofrimento muitas vezes nos faz voltar para Deus, quando tomamos uma decisão errada, fazemos uma escolha errada e isso vai produzir sofrimento na nossa vida, então nós vamos começar a procurar o problema e vamos descobrir que o problema foram as nossas escolhas, foram os nossos maus atos, maus hábitos que nos aprisionaram. Então nós nos voltamos, nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor. E o Senhor então ele corta essas cordas, ele desata essas cordas na nossa vida. Se você está preso em maus atos, maus hábitos, aprisionado, volte-se para o Senhor, porque Ele vai cortar estas cordas, Ele vai desatar estas cordas da tua vida e você vai ser livre de novo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia, nós te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pai, nós oramos aqui por cada casal, por cada esposa, cada marido, pedindo a Deus que o Senhor os abençoe poderosamente, que o Senhor traga amor, traga reconciliação, traga paz, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, pelas famílias, que o Senhor abençoe as famílias, abençoe também os filhos, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos, derrama sobre cada um de nós, sobre cada lar aqui representado, paz, saúde, proteção, alegria, em nome de Jesus. E nós pedimos, Pai, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Não esqueça de dar like, não esqueça de ver se você é inscrito, não esqueça de compartilhar com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.